Olá, sejam muito bem-vindos ao Inevitável China, esse novo podcast em parceria com o Grupo Flow e o canal Flow Inc., onde a gente vai falar sobre tudo o que acontece na China, mas principalmente como isso impacta a nossa vida aqui no Brasil, nossos negócios e o Brasil de uma forma geral. Eu sou Felipe Leal, empreendedor e co-host aqui do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que não poderia ser um tema diferente para o primeiro episódio dessa nova etapa do nosso podcast, que é a inteligência artificial e tudo o que acontece em termos de IA lá na China. Então a gente vai falar sobre um panorama do que está acontecendo lá nos últimos anos e, em especial, nos últimos meses, principalmente. Os grandes planos, né, de Estado da China, botando a IA como centro de todo o avanço que a China vai ter a partir de agora. A gente vai falar sobre as diferenças entre os modelos open source e os modelos fechados. A gente vai falar sobre a WIKE, que é o principal evento de inteligência artificial no mundo, que acabou de acontecer em julho em Xangai. Um evento de grandes proporções e com grandes decorrências, né? Então, teve um grande, famoso discurso do Xi Jinping, presidente da China, que fez e anunciou acordos e planos daqui para frente. Isso foi feito nesse evento, entre outros assuntos. Então, fica com a gente, que vai ser um episódio para falar de um tema quentíssimo e onde a China, mais uma vez, se torna protagonista. Então, eu queria passar a bola aqui para o meu querido parceiro Inche, que vai ser também co-host aqui no podcast, baseado aqui no Brasil. In, e aí? É isso aí, Léo. Obrigado de novo e feliz por essa nossa fase. Quero apresentar uma co-host nossa que normalmente se encontra na China e por uma felicidade incrível. Nesse primeiro episódio está aqui conosco, aqui gravando em São Paulo diretamente, Camila Gattaz. Tudo bem, Camila? Tudo bem, In? É um prazer inenarrável estar aqui com você também, Leal. A gente está num momento muito especial dessa relação Brasil-China e inteligência artificial tem sido uma das maiores pautas do que a gente tem visto em termos de novos modelos, novas tecnologias, novos diálogos e novos acordos diplomáticos que têm sido estabelecidos e fortalecendo a relação do Brasil-China. Eu, como sinofuturista, tenho acompanhado isso bastante de perto, mas é um prazer imenso ter aqui com a gente também o Rodrigo Scott, que acabou de voltar da China, inclusive demorou para chegar aqui no Brasil porque estava tendo um tufão em Xangai, então a China queria que ele ficasse também, e ele é presidente da ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e também CEO e fundador da NAMA, que é uma empresa de inteligência artificial que foi a única empresa da América Latina a expor na WIKE, que é o World Artificial Intelligence Conference, a maior conferência de inteligência artificial. Scott, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, dividindo essa mesa. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, vai ser um prazer, ainda mais no primeiro episódio, né? Uma honra. Legal demais. E também é importante mencionar que na China a gente vai ter o Vinícius Oliveira, que vai estar sempre participando com a gente aqui, e vai ter um quadro específico do Vini aqui para participar do podcast. Então, acho que isso é legal, né, Camila? Essa nossa união, né, essa parceria, o podcast é um novo momento, e a gente fica muito feliz com isso, mas especialmente essa parceria nossa já é de longa data, e acho que essas visões complementares, perspectivas complementares que a gente tem falado bastante, elas se complementam com a presença do Vini num formato diferente. Talvez ele não vai estar aqui na mesa com a gente, mas participando de forma fundamental com a gente aqui também. Bom, para a gente começar o papo, acho que aproveitar também o Scott aqui e a presença dele. Incrível você ter sido o único brasileiro junto, né, a Nama ser a única brasileira lá na WIKE. A gente vai falar bastante da WIKE. Mas acho que, dada a relevância do tema, e aí eu queria aproveitar a presença da Camila aqui, e como uma grande especialista no tema de tecnologia, em específico de IA, conta pra gente um pouco, assim, para todo mundo, esse panorama de IA que vem acontecendo na China nos últimos anos e como que isso se desenrolou até o momento presente.
Eu acho, Leal, que assim, para a gente pautar um pouquinho essa conversa, vale a pena a gente voltar para o que a gente chama, né, dentro dessa visão que a gente construiu de China, dos dois grandes e maiores diferenciais que a China tem. E um deles é a visão a longo prazo. E essa visão a longo prazo, ela vem não só desde os planos quinquenais, né? Então a gente está no 15º plano quinquenal a partir de 2026, mas também dos planos de execução em temas específicos de tecnologia que dão, de fato, segmento, que fazem o rollout dessa visão que é setada nos planos quinquenais. E é importante a gente dizer que a gente teve aqui, desde 2017, um grande plano que foi lançado pela China, que chama o Plano de Desenvolvimento da Nova Geração de Inteligência Artificial. E ele tinha o objetivo de transformar a China numa grande potência mundial no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial. E o plano, ele tinha 3 grandes etapas. A primeira etapa contemplava que até 2020, então lembrando que o plano foi criado em 2017, então que até 2020 o país alcançasse as principais potências mundiais em tecnologia e aplicação de inteligência artificial. Então esse plano até 2020. Até 2025, que é a segunda parte do plano, a IA ela deveria se transformar um dos principais motores de modernização da China e de transformação econômica. E isso é uma pauta que vem desde o plano quinquenal, né, do 14º que foi lançado, e a inteligência artificial tinha como objetivo até 2025 conseguir pelo menos competir de alguma maneira no mercado global, o que de fato aconteceu. E até 2030, a China ela pretende ocupar uma posição de liderança nesse universo da inteligência artificial e internacional em termos de inovação. Isso é muito importante porque nesses primeiros estudos que a gente começa a fazer, né, quando a China lança esse plano da nova geração de inteligência artificial, a gente começa a entender que, com a transformação no mercado, né, a gente vê hoje a China num período com uma pirâmide invertida, né, com uma população que está ficando cada vez mais velha e que tem menos mão de obra. Então, tudo se conecta dentro de um ecossistema. Né? E a necessidade de automação, e não só de automação, mas de mão e cérebro de obra, né, que chega um momento onde essa pirâmide diminuindo, a classe trabalhadora ela vai caindo também, e você tem uma classe idosa muito grande, né, dentro dessa mudança populacional, né? Então, o maquinário, o IA, a robotização, todos esses planos de expansão da China, eles estão interligados com planos maiores chineses. Então, estimava-se naquele momento que até 2030, inteligência artificial representaria quase 27% do PIB chinês. E isso é drástico em termos de representação econômica. Quem tomava esse papel, essa mesma fatia, era real estate, né, que está num momento super delicado da China. Enfim, papo para outros podcasts, papo para outros episódios. Mas o que acabou acontecendo, de fato, foi que nessa época, o governo ele já lançou, né, em 2017, os objetivos, né, que ele tinha com inteligência artificial. Veículos inteligentes, robôs de serviços, os drones, os chips de rede neural, a manufatura inteligente, a medicina, a agricultura, as cidades inteligentes. Então, ele já tinha planos de onde as principais áreas de atuação de inteligência artificial seria naquele momento, né? E já naquele momento, Scott, a gente vai voltar a falar sobre isso, já tinha uma diretriz por código aberto. Então já falava-se do open source como principal plataforma de universidades, de centros de pesquisas, de governo, e também a recomendação de empresas privadas também dentro desse modelo.
Então, já nesse primeiro plano, né, que é o que foi lançado em 2017, já falava-se de infraestrutura, de organizações desenvolvendo produtos e serviços que usassem o código aberto como principal motor ou modelo de desenvolvimento. E isso foi bastante interessante, porque o que de fato aconteceu foi que a China atingiu grande parte dos objetivos que ela tinha até 2025, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, esse caminho, esse percurso, mas em outubro de 2025... ela lança um novo plano. O mundo de inteligência artificial mudou muito para que um plano que foi desenvolvido em 2017 continuasse de pé. E esse novo plano que a China desenvolveu chama AI Plus. E esse AI Plus, o que ele significa? Né? Onde entra essa iniciativa? Entra na perspectiva de que o Plus é a integração de inteligência artificial na escala que é possível de inteligência artificial com a economia real. E esse plano é você conseguir aplicar a tecnologia de inteligência artificial em larga escala nas indústrias e nos serviços. Então, a integração de AI com manufatura, de AI com agricultura, com saúde, com transporte, com educação, com comércio, com administração pública. Então, em vez de você desenvolver IA como um setor isolado, você cria uma iniciativa que procura com que inteligência artificial faça parte da vida cotidiana. Então, as duas políticas, elas são de fato complementares, né? O que é interessante da gente, né, entender sobre isso é que esse plano de AI Plus, ele faz com que a China deixe para trás uma visão de sociedade inteligente e passa a usar a expressão de sociedade cognitiva. E o poder disso é imenso quando a gente pensa em aplicação. E, de fato, a China é um país de aplicação. Como se não bastasse todo esse desenvolvimento desde 2017, a China assinou, durante a WAIC, um acordo de cooperação de inteligência artificial, que é chamada de WAICO, e isso a gente está falando em julho de 2017. A WAIC foi entre 17 e 20 de julho de 2026, né? Perdão, 2026, né? Ela foi nesse período. Durante esse período, a gente tinha aqui presente o nosso ministério, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, e não só do Brasil, como de vários outros países, para assinar um acordo de cooperação. E esse acordo de cooperação, ele traz duas grandes palavras, né? E aí eu vou passar essas duas grandes palavras para o Rodrigo Scott, né, que é presidente da Abra, que estava durante uma delegação que foi incentivada pelo nosso consulado. A gente teve o apoio, né, o nosso apoio aqui, né, na China. Eu agora, esqueci até de mencionar, né, eu sou representante internacional da Abra, e a China está jogando um grandíssimo papel nessa representação, mas que são duas grandes palavras que o Scott ouviu um mês inteiro, que é o Sul Global e os códigos abertos, né? Então, Scott, conta um pouquinho mais pra gente. Claro, Im, por favor. Eu ia pedir, na verdade, para o Scott também aproveitar e falar um pouco da WAIC. Claro. Sobre o evento, já que vocês tiveram essa representatividade tão importante. A gente teve através da associação, então explicar um pouquinho o que é a WAIC. Achei contextualizar e a gente vai entender um pouquinho de toda essa situação. Não, legal. E é engraçado porque eu acho que esse ano foi o ano do Ike no Brasil, né? Porque muito pouco se sabia do Ike. Eu lembro que a Camila me falava, Scott, você precisa ir durante o julho que tem o tal desse evento. Eu, que evento é esse? É o Ike e tal. E foi engraçado porque eles me encontraram, né? Encontraram a Nama, que é uma empresa
como uma candidata para participar de uma seleção que eles estavam fazendo para escolher startups promissoras ali para se apresentar. A gente participou de um concurso e a gente acabou ganhando. E a gente já estava planejando de ir para o Ike, então foi coincidências mil ali e junto com isso a gente também planejou a delegação da Abria. Então aconteceu 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo que foram muito positivas para a gente ter uma visão completa também do que é o ecossistema, o que é o evento em si, né? Então, o Ike World Artificial Intelligence Conference é de fato a maior conferência global, o maior evento global de IA. Se eu não me engano, ele começou em 2018. Então tiveram algumas edições e é um evento que tem uma quantidade absurda de pessoas, né? Então uma quantidade enorme de visitantes, a maior parte do Sudeste Asiático, da própria China ali, né? E esse evento especificamente foi o primeiro evento que eu participei da WIKE. Tinha algumas divisões ali. Para quem conhece o SXSW, ele lembra um pouco o SXSW, que o SXSW acontece em Austin. Ele tem uma divisão de eventos ali, né, de categorias que acontece em Austin. E ali ele também tem uma divisão que acontece pela cidade. Então tem vários eventos acontecendo e tem um grande polo central que é onde acontecem as exibições, né? E aí, falando um pouco do que tem ali de destaque, teve algumas categorias de destaque, né? Tinham as startups, tinha também os expositores gerais ali, né? Grandes empresas de tecnologia, não só chinesas, asiáticas, mas também, por exemplo, o Google estava lá expondo, tinham grandes marcas, o Kimi estava lá, né? O stand do Kimi, onde ele fez o anúncio do novo modelo que marcou o mercado também. Mas eu acho que uma grande coisa que marcou ali, pelo menos para mim, eu acho que não só para mim, pelas pessoas que inclusive moram na China ou são do Sudeste Asiático também, foi a quantidade do último andar que tinha os embodied AIs, né? As IAs em corpos humanoides, né? E os robôs que estão cada vez mais parecidos com o que a gente vê em filme. E tinha algumas cenas que lembrou, por exemplo, a cena do filme O Robô, que tem vários aqueles robôs assim enfileirados. E foi uma coisa bem legal ver, primeiro, a quantidade, e eu acho que tangibilizou para mim, porque, né, detalhe, né, eu sou especialista em IA, mas eu não sou especialista em China, né? E vocês são os especialistas em China. Então foi a minha primeira experiência ali, vendo com os próprios olhos tudo que a gente vê no YouTube, que a gente ouve falar, que, conheço a Camila há décadas, ela mora lá há 8 anos, ela me conta, mas assim, é muito diferente você ver uma quantidade absurda de fornecedores de todos os tipos de componentes e subcomponentes para algo extremamente específico, que é tipo robótica, por exemplo, né? Então, todos os joints, né, dos robôs, e aí robô bombeiro, ou robô policial, robô que faz manutenção em rede elétrica, que percorre a rede elétrica com 2 bracinhos ali, caminhões gigantescos, elétricos e autônomos. Tinha os robôs de precisão, né, que conseguem milimetricamente encaixar uma coisa na outra, os robôs que ficam ali, tem a capacidade de dançar, dar pirueta, mas assim, a gente vê isso. É menos sobre pirueta e mais sobre... Mas é uma pirueta que você fala, caraca, assim, não é uma qualquer... Chegar, acho que não só a pirueta, mas depois quando cai, o reequilíbrio, enfim, uma série de coisas. Então, acho que isso ajuda a tangibilizar, né? E outra coisa que foi bem interessante ver ali, e aí conversando com o pessoal que teve em outras edições, né? O pessoal falou, olha, o ano passado, 2025, tinha muita oferta, muita tecnologia voltada a agentes, né? A parte agêntica de IA. E essa edição, de fato, tinha muita oferta ligado à computação local de IA, né? Então, são as caixinhas que processam IA com GPU. Então, a gente via muita startup vendendo o software, mas junto com o software já vendendo também a oferta do processamento local de inteligência artificial, né? Então, foi um dos destaques que a gente viu bastante na feira, né? Fora robô por toda parte, né?
dentro desse sentido. Posso fazer um adendo aqui, porque eu vou conectar com o Ian aqui. Eu e o Ian estivemos juntos em Macau, agora também, 2 meses atrás, num evento chamado Beyond Expo. E nesse evento, o tema do evento era AI Digital to Physical. Então, é exatamente nesse ponto, a IA migrando só do digital e indo cada vez mais para dentro do mundo físico. E a principal materialização disso nesse evento também foram os robôs. Aí você mencionou uns aqui, e eu me lembro assim, de robôs para monitoramento em data center, robôs de companhia, aplicação na saúde, não só para cirurgia, né, mas de precisão, mas de outras funções. O Léo ficou no robô de massagem por bastante tempo. Tem também. Tem robô que para serviços dos mais variados. E aí não só robôs humanoides, que robôs humanoides é o que mais está aparecendo porque a gente se impressiona mais porque justamente se parece fisicamente com a gente. E com movimentos cada vez mais fluidos, né? Então, e o avanço no período de 1 ano entre o que esses robôs conseguiam fazer e o que eles conseguem fazer hoje é um negócio surreal. A gente foi depois do evento, a gente foi por várias delegações e a gente passou por vários laboratórios que fazem inteligência artificial para robô. E um dos laboratórios, no fim, eles estavam mostrando os robôs do ano passado. E a gente já tinha ido na feira. Cara, assim, o pessoal que tava com a gente era a primeira vez que tava vendo, tava todo mundo impressionado. E a gente olhando e falava, tipo... That's so 2025. Exato. É muito impressionante esses gaps, esses jumps, né? Geracionais que, assim, de novo, é a primeira vez que eu tô vendo, mas eu tive essa experiência ali de ver uma geração anterior que já era impressionante, né? É impressionante, mas o que tá acontecendo... E aí que eu acho que a gente começa a antever o que vai vir para cá, inevitavelmente, né? Porque eu comecei a pensar, putz, isso aplicado no contexto nacional, né? Esses drones mais avançados junto com esses robôs de manutenção de rede elétrica aqui no Brasil, drone para agricultura, isso em policiamento, patrulhamento, a parte que você comentou, a médica, não é o que a gente está pensando, pelo menos o que eu estava pensando ali, putz, daqui 10 anos. Não, isso já está acontecendo real lá, né? Não, real. É muito curioso você mencionar isso, porque eu peguei estrada, né? Eu estava em Jaboticabal num projeto, peguei a estrada para vir para cá. E dirigi na ida e na volta. No caminho para Jaboticabal, eu vi pessoas colocando aqueles cones laranjas de sinalização na estrada, seres humanos fazendo isso. E aí, um pouquinho mais pra frente, tinha um bonequinho fazendo assim, com uma plaquinha, um bonequinho. E eu olhei e falei assim, gente, não é possível, esse é humanoide que a gente está desenvolvendo aqui, sabe? Esse trabalho não é trabalho de humanos. E você, quando você chegou aqui hoje, você falou, a gente precisa contextualizar, porque o robô, ele virou commodity pra gente que mora na China. Ele não impressiona mais como ele impressiona quem está vendo pela primeira vez. Então, a gente começa a normalizar isso. E aí, eu fiquei num hotel que um ser humano bateu na minha porta para me entregar o pedido que eu tinha feito. Um ser humano, sabe? Assim, e para mim, não existe isso. Um ser humano fazer isso. Você não aguentava mais esses robozinhos de entrega em todo... Você é atropelado pelos robôs de entrega na China. Eles são maravilhosos. Não fala isso, são robozinhos. Deixa eu falar. Se a gente conseguir talvez pegar o vídeo, vi um vídeo de cones que são com inteligência artificial, cones daqueles laranjas. Começou a rodar esses dias lá na China também. Os cones, eles se deslocam sozinhos. Sério? E se posicionam nos lugares devidos. Deixa eu pegar só pegar o gancho do Win aqui e do que você falou na abertura, né, Camila? Do plano 2017. A gente tem que contextualizar, porque também a gente vai falando, a coisa mais natural do mundo. Só que 2017 é uma época bem pré-ChatGPT, inteligência artificial generativa. A gente está falando de um outro momento. E para o plano sair em 2017, ele começou a ser trabalhado talvez 2 anos antes. Então a gente está falando de 2015, 2016. E aí eu queria ouvir do Win, assim, porque quando a gente pensa nessas projeções que falou de longo prazo que a China faz, e acho que ela só consegue estar no momento atual que ela está por conta dos planos e uma capacidade, obviamente, de responder também aos movimentos que acontecem nos Estados Unidos, etc.
Mas como é que é a tua leitura aí desse olhar de futuro, de planejar esse futuro, mas essa capacidade de executar no tema específico de IA na China? Interessante, quando a Camila estava falando do IA Plus e AI Plus, estava lembrando porque eles fizeram um plano chamado Internet Plus também. E foi na época, acho que 2015 mais ou menos. E muito dessas conexões tem a mesma base. Então, conectar com a indústria, conectar com logística, enfim. Então, quando começo a ligar as duas coisas, então tem muita da base e da lógica de desenvolvimento de novas tecnologias que servem quase como uma modularização. Então, estou pensando assim, qual que é a tecnologia desse momento, qual que vai ser a próxima, mas elas se conectam sempre e elas evoluem e se desenvolvem. Então, quando eles estavam discutindo, implementando o Internet Plus, o AI Plus já estava com um pano de fundo, já saindo e já sendo cozinhado e preparado em algum momento. Então, parece uma coisa, quando a gente vê o plano pronto, parece, puxa, surge do nada. Mas, de fato, ele está permeando e já começa a surgir. Pelo fato que simplesmente você está estudando o assunto com profundidade, preparando e planejando alguma coisa. E o fato também de ter uma periodicidade de planejamento te obriga a fazer isso. Nesse ano eu preciso entregar, precisamos discutir e vai ser lançado e daqui a X tempo a gente vai pegar o checklist e vai ver o que foi ticado. Quando a Camila começou a comentar, ela falou cada um dos itens e eles foram ticando. Conseguimos 100%, conseguimos 200%, não conseguimos, enfim. Então esse compromisso que é muito ligado ao longo prazo, uma coisa é só pensar, outra coisa é executar e ter a verba e ter a força e ter a vontade para fazer. E tem um ponto que é super relevante na China, é assim, os planos são feitos no governo central, enfim, mas a execução é sempre no local. Por isso que em alguns livros, inclusive, alguns estudiosos falam da economia das prefeituras, tem alguns termos diferentes. Então, assim, uma coisa é uma visão de longo prazo, e aí ele consegue pensar em prol da sociedade como um todo, como a Camila falou no início. Outra coisa, como que eu vou fazer? O governo central não tem capacidade de fazer tudo, por mais que ele tenha uma força gigantesca de funcionários, de recursos, a execução é local, porque cada cidade é uma situação diferente. Eu lembro no início da onda do Open Cloud, vários municípios, prefeituras, províncias da China começaram a ter a sua política própria de benefícios e de incentivos à implementação. Então tinha uns que começaram a conceder verbas para treinamento de pessoas, para incentivos de instalação de OpenClaw. E até um dia, eu estava lá no metrô de Shenzhen, eu vi uma banquinha, literalmente uma mesa de um cara que estava com um computador e um celular instalando OpenClaw para as pessoas. Isso. Eu achei assim, são pessoas que estão no metrô. Assim, não são pessoas super tecnológicas, por mais que seja Shenzhen, são pessoas do dia a dia. Então, isso é uma implementação de Shenzhen. Talvez uma outra cidade tivesse outra coisa. Então, isso é execução, Léo. Acho que você tem, óbvio, que depois as empresas fazendo, e as empresas vão caminhar muito próximos disso. Até porque, se você pensar na lógica como empreendedor, se o governo está apontando para uma direção, se está dando incentivos e tem todas as condições, eu posso sim ir contra. Posso, por alguma razão, ter a minha própria visão muito diferente. Mas talvez eu esteja nadando contra a corrente e vou ter que fazer muito mais esforço. Posso sim ser super bem sucedido, mas as chances são bem menores, o esforço é bem maior. Então você tem a execução, o planejamento e a visão de longo prazo. Essa visão é contínua, isso é super importante. Não adianta eu pensar uma vez e depois parar de fazer esse negócio. Checar, confirmar, então PDCA, sempre quando a gente fala isso, e depois as execuções locais do governo e das empresas privadas também fazendo isso. E tem uma coisa que eu queria trazer, Léo, a gente sempre fala assim, China como grande entidade, às vezes parece uma coisa abstrata, é um país, é uma civilização, grande bloco único, né? Um grande bloco único. Mas serve muito para a China, porque quando a gente fala talvez de outros países, seja um movimento da sociedade individualmente fazendo as coisas. Então as empresas, as organizações, então a gente chama os Estados Unidos fazendo isso, mas no final muitas vezes são as empresas fazendo. Só que quando a gente fala de China, pode ser sim que seja um grande bloco, como a questão que a Camila levantou dessas execuções, de fazer as coisas. Acho que teve uma parte que você comentou do open source também. Sim. Open source, assim,
Uma coisa é uma empresa teve uma sacada, uma estratégia, vou fazer open source. Outra é estar num plano, falar, façam open source. E aí você implementa e todo mundo, como um movimento, faz. Pelo menos no início, para ajudar essa popularização e fazer essa implementação. Acho que essas são chaves disso. Então não é só pensar tecnologia, pensar estratégia de implementação. Isso é fundamental. Né? Absolutamente. E eu acho que é um bom momento até, né, para a gente falar um pouquinho do open source, já que você trouxe ele de novo. E só a Wike, né, em si, né, só para a gente finalizar só alguns dados sobre a Wike que o Scott tinha mencionado antes. Em 2016... 26. De novo. Gente, eu tô tá no fuso. Eu tô no fuso. Eu voltei pro passado várias vezes hoje. Eu quero ir pro futuro. Só 11 horas de diferença. 11 horas de diferença. Então, pensando na dimensão da Wike de 2026, a gente teve 4 dias de evento. O evento, ele recebeu mais de 400 mil visitas. Ele reuniu 1.117 empresas numa área que teve mais de 100 mil metros quadrados. E a gente está falando de números de produtos e tecnologias apresentadas de 4.486. O que é muito interessante, né? Porque, assim, olha quanta gente que estava lá e qual era a porcentagem de América Latina representada. Era, literalmente, o Scott com a Nama. E isso foi fundamental. Eu estava representando também, eu estava representando a Abria. A gente teve, na verdade, contando para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente, uma experiência sensacional, porque a gente foi expositor. Nossa, então, a gente viu a Wike sendo montada. E tudo para entender ainda mais do molde China, 2 pontos. No dia que a gente foi, no dia anterior, para ver como estava o stand da Nama, parecia que se você pensasse com a mentalidade ocidental, você fala assim, gente, amanhã isso aqui não tá pronto jamais. E eu falei para eles, calma, é China. É China, amanhã você vai chegar aqui 9 horas da manhã. Não, eu tava achando que o pessoal tá trabalhando nisso há um mês. Só que o outro fator, né, além dessa velocidade que eles têm operacional de fazer o evento, colocar o evento de pé, a WIKE, que é World Artificial Intelligence Conference, divulgou as datas da WIKE 4 semanas antes da WIKE acontecer. Isso foi... Eu não sabia, que o meu voo, até faltando 2 semanas para eu ir, eu não sabia se eu ia ter voo para ir. E assim, a gente está falando de mais de 100 países, né, que vêm de fato para a WIKE. E ingressos esgotados. Ou seja, não importa o que a China faça ou não faça, tá dando certo, né? A gente acha um absurdo, porque a gente não consegue se planejar nessa velocidade, mas de fato é assim que a China opera. E voltando, né, para a WIKE, que eu acho que é muito importante a gente entender esses números, a gente não está falando de qualquer evento. A representação da Nama. E o que era muito interessante, né? A gente estando lá como Abria e como Nama, as pessoas passavam e elas liam Company Brain. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre o que é esse Company Brain, que fazia com que todo mundo que estivesse andando lá na frente, 1.117 expositores, não dá para você visitar todos, e todo mundo parava. Era um dos stands que estava mais cheio em todos os momentos. Não é porque a gente é lindo, né? Acho que assim, em um dia, eu acho que eu recebi mais visitas em stand do que todas as exposições que eu fiz, assim, como Nama, assim, sem zoeira. Em 12 anos, né? Exato. Em 12 anos que a Nama existe. Então, assim, foi um número cavalar, assim, só para dar uma noção, para quem é de São Paulo já pegou a estação da Sé cheia, pensa isso vezes 2, vezes 3 ali, num evento de tecnologia. De AI, né? De AI. Então, assim, era muita gente e então, assim, basicamente o que a gente estava lançando, né, foi o nosso lançamento de um novo produto, que é o que a gente está posicionando como Company Brain. Então, o que a gente faz basicamente é entender diversos tipos de conteúdo dentro das empresas e
criar essa malha que correlaciona as informações para que os agentes de IA consigam acessar essas informações quase como se fosse do mesmo jeito que ele fosse treinado, né? Mas sem estar treinado, sem você jogar essas informações dentro do prompt para conseguir ser eficiente em termos de custo, de tokens, de consumo. Então, a gente trazer essa relação de todas essas informações que estão dentro das empresas, de todos os documentos, e trazer isso acessível. Então, a gente tem todo um cuidado específico para acessar dados tabulares, planilhas, diversos tipos de documento, entre outras coisas. Eu falei, putz, estou indo para a China, estou expondo o meu produto de uma maneira extremamente aberta na China. Não sei o quanto interessante vai ser isso e quanto que eu vou ser comido vivo ali também, né? Mas beleza, vamos lá, né? E benchmark também, né? Que aconteceu bastante. Assim, muita gente chegava para tentar descobrir qual que era esse segredo, como é que a Nama conseguia operar. Isso foi muito legal, porque assim, eu achei que eu ia ser comido vivo logo de cara. Eu falei, não, vai ter um trilhão de chineses ali. E assim, tinha ofertas similares? Tinham 2 ofertas similares ali, mas não era 100% alinhado com o que a gente estava fazendo. Era muito mais a ver com o seu brain pessoal, não era exatamente o que a gente estava fazendo, o que foi bom, porque assim, beleza, prova um ponto, mas não tem uma competição direta. E o que a Camila falou foi bem interessante e validou tecnicamente a gente, porque tinha gente muito foda ali vindo pra gente. E assim, não é que vinha, perguntava, ficava 1 hora do meu lado. 1 hora pelo menos. E perguntando assim coisas que eu falo, putz, esse cara sacou o que é diferente, por exemplo, o módulo de dado tabular ali que a gente fez, porque é muito rosca você identificar esses dados, não sei o quê. Daí ele fazia a pergunta exatamente onde eu sabia que ele queria entender. E o chinês, ele é um pouco insistente, né? Para conseguir as coisas. Não tem medo de perguntar. Não tem e não descola, né? E fica ali insistindo, perguntando. Então foi muito legal assim ver a recepção de todo mundo e também trocas, né? Porque foram gente muito legal assim, inclusive falar como que estava fazendo, né? Não só querendo perguntar, mas também falando, não, porque eu fiz isso, né? O cara falando de ontologias, como ele fazia ontologias e tudo mais. Então, e esse lance do open source, eu acho que tem algumas camadas, né? Primeiro, que todas as ofertas, não todas, mas boa parte das ofertas sempre eram de startups que estavam com a base open. Por exemplo, atrás do nosso stand tinha Open Design, se não me engano, alguma coisa assim, que era o Cloud Design versão open. E, putz, era muito legal, assim, o projeto dos caras. Tinham o outro pessoal lá que fazia parser de documentos também open. Então, isso estava muito presente em todas as ofertas, né? E aí, pelo menos a percepção do open source... Putz, eu trabalho com tecnologia, sei lá, mais de 15 anos aqui. E o open source não é novidade pra gente. Mas, assim, ver o open source sendo tratado como uma diretriz e como um mindset ali é muito legal. Tanto é que, assim, depois das delegações que a gente fez, a gente... na verdade, eu tive a oportunidade de falar no fórum do BRICS ali, representando a Abra, o que foi muito legal também, que aí eu acho que entra um pouco nessa visão de inclusão, que foi uma das coisas que mais senti destaque ali nesse momento que eu tive na China, de você estar na mesa. Você não está sendo lidado, e assim, sou empreendedor brasileiro, já fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, participei de N programas, fiquei meses, por exemplo, morando no Canadá em 2017, na época do 2015, 2017, ali na época de AI e tal. Os caras são incríveis, né? São geniais, levaram a tecnologia para onde estão. Mas, sendo bem honesto, você, como brasileiro, você não é colocado na mesa como um player estratégico para discutir algumas coisas. Assim, quando você fala que você é brasileiro, fala, né? E ali é muito diferente, né? Essa tratativa. A gente foi incluso nessa discussão, não como... tá preenchendo ali um espaço que tá vazio, mas sim como, é importante a sua opinião, a sua participação. E a presença ali no fórum era muito para discutir alguns pontos relacionados ao próprio WICO, né? Então, entrando ali no World Artificial Intelligence Cooperation, né?
que aí não sei se foi proposital, provavelmente foi proposital para ser parecido com o nome do Ike, mas é um acordo de cooperação global que foi desenhado ano passado e foi assinado esse ano pelo presidente Xi, e esse acordo basicamente ele está falando de como que a gente consegue estender esse plano AI Plus de uma forma mais global, onde a gente consegue desenvolver, então, uma diretriz de desenvolvimento de inteligência artificial de uma forma mais holística, no sentido de aplicações em várias esferas globais, né, de outras aplicações, não só na China, mas em outros governos, em outras sociedades, mas também como que a gente consegue fazer isso de uma forma responsável, de uma forma mais aberta também. É uma proposta que está bem incipiente ainda, eu acho que assim, foi formalizado o mês passado, tem muitos desenrolares para isso acontecer de fato, essa discussão mais ativa, mas ele já abre caminhos de discussão e interfaces, por exemplo, com órgãos aqui e órgãos na China ou em outras instituições, né? Eu acho que é um caminho para fortalecer o sul global. Eu acho que tem N questões geopolíticas envolvidas. De novo, eu acho que é importante todo esse aspecto e essa até o objetivo do podcast aqui, trazer a China, mas eu acho que é importante a gente sempre discutir, colocar a China não como uma opção que automaticamente descarta outras opções, né? Tipo, a gente falar que está presente no Ike ou está lá falando do Aiko, automaticamente eu estou descartando o uso de modelos americanos ou falando que os chineses são melhores. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é muito importante, principalmente para o empreendedor, para quem está discutindo o uso de tecnologia. Eu acho que isso traz mais opção, traz automaticamente mais equilíbrio nessa relação de poder. Eu acho que para um dos pontos ali que eu coloquei na fala, né? A gente está vivendo um momento de mudança econômica com base no desenvolvimento da inteligência artificial, que é inevitável. E um exemplo claro é o desenvolvimento de software. Há pouco tempo atrás, você realmente codava. Hoje, os desenvolvedores não estão mais codando, porque talvez não faça sentido você codar do mesmo jeito que era 2 anos atrás. Então, está sendo tudo feito de forma mais automatizada. E aí você tem modelos mais poderosos saindo que estão desenvolvendo códigos melhores e mais rápido. E esses modelos, eles estão na mão, talvez, de poucos vendors, né? E, como aconteceu há pouco tempo, se você estou desenvolvendo com modelo top de linha, estou fazendo um puta produto lá. E aí, da noite para o dia, esse modelo não está mais disponível na sua região. E aí? Você vai ficar com o modelo mais chinfrim ali, e aí o seu concorrente vai estar com o modelo mais power, e aí automaticamente você vai perder a sua competitividade ou a sua produção de uma forma assimétrica, e isso é complicado. Pareceria utópico se não fosse real, né? Não, Na verdade, pareceria distópico, né, se não fosse real, porque de fato é o que está acontecendo. Exato. Então, esse tipo de acordo, esse tipo de desenvolvimento, eu acho que cria uma competitividade que a gente vê num mundo capitalista de fato, né? Que essa extrema competitividade ali e os players têm que se mexer e possibilita também uma forma de a gente ter um salvaguarda desse tipo de tecnologia, né? A gente tá chegando e a gente é super pró desenvolvimento de tecnologia, ali falando como abre e tudo mais, mas assim, a gente tem que também olhar um pouco, dar um passo para trás das implicações que a gente tem que colocar na mesa e encarar de frente e não ficar ali pisando em ovos, né? Então, acho que é super importante todos esses desenvolvimentos open source que tiveram, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, do Open Atom, que eu acho que foi um ponto interessante para falar, mas... Eu ia dar também pegar um contexto aqui, que a gente plugou vários assuntos aqui na conversa, e quando a gente menciona o Aiko, o acordo, né, feito na Wike, a gente estava falando aqui da confusão que a gente pode fazer. O Wike é o evento, o Aiko é o acordo, né? Correto. Então, ele tem por trás, acho que a própria mensagem do Xi Jinping, ela vem carregada desse momento que a gente está vivendo, que eu ia chamar de guerra aqui, mas eu vou chamar de disputa.
geopolítica, tecnológica, Estados Unidos e China, China e Estados Unidos. E o posicionamento de ambas as nações, a partir das suas empresas e dos modelos que cada empresa está trazendo ao mercado, tem esse posicionamento talvez geopolítico, dizer, ó, aqui vocês criaram uns modelos que são fechados, que são extremamente relevantes, são as empresas que talvez vieram primeiro, tudo mudou a partir da OpenAI e o ChatGPT, mas aqui a nossa escolha é pelo caminho de ser open source. Posso fazer só Claro. um parênteses aí, que eu acho que é interessante? O Transformers saiu basicamente um paper ali do pessoal do Google. E o Google foi um dos grandes desenvolvedores open source. Então, assim, e o ChatGPT saiu de uma empresa que chama OpenAI, que começou com tecnologias open. Então, assim, na verdade houve um Duplo twist carpado. um duplo twist carpado nessa narrativa, porque, assim, tudo começou com o movimento open também, né? Que é onde o Elon Musk bate muito fortemente exatamente nesse ponto, né? Que aí, o conceito era para ser open e se transformou em fechado. A gente estava comentando ontem, tem um episódio curioso, porque, enfim, saiu, né, o ChatGPT e tudo mais, e eu me lembro que eu estava no Vale do Silício no dia que o DeepSeek foi anunciado. E eu me lembro que foi um leve abalo sísmico no Vale do Silício, porque naquela semana o Trump tinha sido empossado e um dia depois da posse teve aquele momento de anúncio do projeto Stargate, 500 bilhões de investimento e todas as empresas principais de tecnologia e AI reunidas ali. Então até começou, olha, a gente vai investir tudo isso aqui para poder criar a infraestrutura, que a gente vai falar depois, para que suporte toda a aplicação de IA, e estamos aqui nos posicionando como, né, os grandes líderes. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, vem uma empresa chinesa que ninguém nunca tinha ouvido falar e anuncia um modelo, talvez não ainda no mesmo patamar dos que já existiam americanos, mas com uma excelente capacidade, mas usando talvez uma fração da necessidade de investimento que havia sido anunciada dias antes. E aí fica aquela dúvida, tá, mas quem está falando a verdade aqui? Precisa de tudo isso para IA poder rodar? Ou dá para fazer por muito menos? E aí corta a cena, né, Camila? Meses depois, vem outros modelos, vem outras empresas anunciando seus modelos, mas sempre com a mesma lógica. A gente consegue, até porque aqui na China sempre tivemos nos últimos tempos as restrições para o uso dos melhores chips, mas a gente aqui consegue fazer tão bom quanto, com uma fração do custo, eu brinco que é um chipzinho piorzinho aqui. E isso mexe com toda a estrutura, né? Então, acho que tem 2 pontos aqui que conversam com o anúncio do Xi Jinping na WIKE, porque a gente está falando de posicionamento aqui. Então, fica claro que tem as nuances, mas muito claro que tem um posicionamento mais fechado para o lado americano e mais open, mais aberto para o lado chinês. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Como o Scott mencionou, as estratégias diplomáticas estremeceram algumas das estratégias privadas e isso acaba moldando algumas partes do mercado. O que, de fato, foi um grande precursor do avanço dessas tecnologias open na China foi justamente quando a Huawei sofreu uma sanção em 2019, se eu não me engano. Acho que é. Em 2019. E começa a pensar o que o Scott falou muito bem enquanto ele estava na China. A gente não pode ficar refém
de modelos. A gente não pode ficar refém de nada. A China pratica uma política de autossuficiência em tudo que é possível. A China já tinha indicado a intenção de fortalecer o sul global, como a gente tem visto acontecendo. A China fala sobre estratégias multipolares. Então, tudo isso se encaixa, né? Identificar esses padrões, eles são fundamentais para ver como isso acontece. E quando a Huawei sofre essa sanção, fortalece-se ainda mais essa ideia do desenvolvimento do open source. E aí foi quando a gente teve essa conversa com a OpenAtom. E a OpenAtom, ela é essa grande associação e incentivadora de projetos que usam o open source para desenvolver soluções práticas. É uma fundação, né? É uma fundação, né? É uma fundação que a gente conheceu ali no fórum, ali, o rapaz estava do meu lado, depois a gente trocou uma ideia, em 5 minutos ele me falou o que era. Eu falei, meu, incrível, né? E a gente marcou, foi lá, e o mais incrível foi toda a jornada, né? Eu acho que o mais legal é toda a jornada por detrás, porque assim, só o fato da descoberta, parece um RPG, né? A gente vai jogando, você vai pegando, vai coletando as coisas no meio, mas assim, a jornada só de a gente ir até o lugar, que era longe, em Pequim, a gente descobriu que existe um bairro open source, ou seja, um bairro que é um distrito lá que várias empresas open source ficam. A gente descobriu ali na hora. Né? E tamanho China, né? Um distrito que comporta muitos quarteirões. E aí, basicamente, o OpenAtom nasceu dessa situação que a Camila mencionou. E ele fomenta ali tanto o Open Software como o Open Hardware. E tem um pool de empresas que financiam essa organização. E eles ficam desenvolvendo as tecnologias com uma visão não só de evolução da tecnologia, mas de manutenção dessa tecnologia, para um projeto open não morrer, que é um dos grandes problemas, né, da comunidade open. Então, foi muito legal ver toda a governança, toda a estrutura, todo o framework que existe, que foi estruturado a partir de uma situação que aconteceu e um ano e meio depois já tinha uma fundação focada e designada para isso, né? Então, eu acho que é um caso bem interessante de ver como que isso contrapõe, né? São estratégias para manter a autonomia, equilíbrio de poder. Aí, por exemplo, DeepSeek, outras, como que eles chegaram, o quanto que isso foi custo, o quanto que isso realmente não pegaram o que já tinham sido utilizado e cobrir. Tem várias discussões ali dentro desse ponto ali do que a China está fazendo, mas fato a gente precisa encarar esses pontos de frente, né? Eu acho que trazer essa perspectiva do que está acontecendo a 30 horas de voo de distância daqui, né? Porque realmente é uma barreira, novamente, né? Tudo que a gente vê quando a gente não está lá é muito diferente de quando a gente está lá. E ver como que isso tá... Putz, foi muito louco a gente tá... O sentimento foi da gente estar... um tsunami tá acontecendo e a gente tá embaixo do oceano, porque a gente estava no meio do Ike ali e tudo acontecendo. E a gente vendo em primeira mão, e 2 dias depois a gente vendo as notícias saindo no mundo das coisas, do Kimi, do impacto econômico do Kimi, e a gente ali no meio. Então, é muito importante ter essa visão de considerar do que está acontecendo, não só na China, no Sudeste Asiático no geral, e como que a gente consegue começar a modelar uma nova posição como país, porque a gente fica pedindo permissão para fazer as coisas, né? Parece que a gente tem que pedir permissão para inovar, pedir permissão para fazer as coisas, pedir permissão para escolher o A, ou B, ou C. Eu acho que isso ajuda a gente a fortalecer o nosso posicionamento como, vamos fazer a nossa escolha, não a China ou os Estados Unidos, vamos escolher o Brasil, né? Eu acho que eu não pretendo me mudar, mas eu acho que é uma visão forte da gente conseguir ver como que eles conseguiram se fortalecer ali, né? E o que a gente pode se inspirar nisso tudo, né? Acho que essa questão que a Camila comentou das organizações, a China tradicionalmente tem muito essa estratégia de criar organizações multilaterais. Eu lembro muito da SCO, Shanghai Cooperation Organization, que muitas vezes aí você olha lá os países que estão
muitas vezes você fala, poxa, mas esse país é muito pequeno. Normalmente, numa situação, não teria voz, mas eles colocam na mesa para que todo mundo possa ter. Ele pode não ser grande em termos geográficos, em termos de população, mas eventualmente pode ser grande em capacidade intelectual, desenvolvimento. Então é ouvir todo mundo, tá na mesa, tem um espaço e aí tem uma discussão e é proveitoso para todo mundo. E aí no final das contas é o desenvolvimento em conjunto na sociedade, não só de um país, mas como um todo. E óbvio que acho que acaba sim trazendo alguma polarização, mas pelo menos você colocou todo mundo na mesa para uma discussão muito mais rica das coisas, né? Acho que essa é a sensação que você tem quando você olha as organizações, porque tradicionalmente soft power acontecendo, né? Soft power acontecendo, essa influência ele sim o utiliza para mostrar o seu poder, mas também abre espaço. Acho que isso é mais justo do que simplesmente falar assim, eu mando aqui e você senta na mesa das crianças. Exato. Que é o que acho que normalmente quando você não tem uma organização desse tipo acontece. Porque assim, quando a gente olha a ONU, você tem a organização de segurança lá, são aqueles países. O resto só ouve e acena, e mesmo assim não adianta o que você está falando nessas organizações chinesas. E o que é interessante, a gente sempre remonta, pensa assim, né, a China tem esse hábito de criar esses comitês, organizações para tudo. Você fala, parece muito burocrático, mas isso funciona dessa forma. Acho que essa é uma distinção muito importante, né? E uma outra coisa assim que me chama bastante atenção é que a gente está falando aqui, né, da DeepSeek como o boom, né, do que aconteceu inicialmente e como é que a China trouxe novas respostas para problemas antigos. Tem uma frase que eu adoro que fala assim, creativity loves constraints, que é a criatividade ela ama restrições. E quando a China entra no momento que ela se vê com uma das maiores empresas de infraestrutura e tecnologia, que tem um modelo de negócio B2G, que a Huawei sofrendo sanções, ela começa a entender que os chips, né, do ASML, que faz a litografia para chips, ou seja, quanto mais pertinho esses chips tiverem, esses transitores estiverem um dos outros, mais rápido flui a informação, então mais poder computacional você consegue ter. A China estava sem acesso a esses chips. Então, quando a gente pensa no DeepSeek surgindo, ele parece quase um milagre, né? Porque como é que você consegue, diante de todos esses cenários de restrições e de quase de punição, desenvolver um modelo que está se comparando com o nosso, né? E essa diferença, ela vem quase que de uma combinação de uma arquitetura que é muito eficiente, de uma ativação seletiva de parâmetros e de um melhor aproveitamento de memória e otimização, que conseguem trabalhar com uma capacidade computacional muito mais limitada, mas que trouxe uma solução para essas restrições que a China estava enfrentando. Desde que isso aconteceu, a quantidade, o cenário de IA mudou na China, né? Vem a Manus, vem a Moonshots, que agora traz o Kimi, que enquanto a gente estava na UI, que estava combatendo em termos de performance em vários parâmetros, os maiores modelos, né, o Claude, que estava, né, muito bem instalado, né, só para a gente ter isso claro, a Anthropic, com esse modelo de inteligência artificial, eles conseguiram bater o recorde de valuation de tempo para atingir um valuation de 30 bi USD. Eles atingiram em 5 anos esse valuation de 30 bi USD. Então, a gente está numa mudança enorme, né, de pensamento de inteligência artificial. E aí, agora, o que vai acontecer com a China lançando esses novos modelos? Né? Como é que o Scott estava falando? Né? Assim, né, a gente tem agora novas possibilidades. Isso amplia os nossos repertórios enquanto Brasil para conseguir trabalhar com outros modelos mentais de inteligência artificial. E o open source ganha muito peso dentro desses novos acordos.
Isso, vou complementar só, você estava comentando da litografia dos chips, né, de fazer mais em menos espaço, mais capacidade. Isso tem tudo a ver com a famosa lei de Moore, né? Então a tecnologia se dobra de capacidade, enfim, a cada 2 anos. E a Huawei, a principal empresa impactada por essas restrições, o nome menos bonito da frase que você falou é a necessidade faz o salto popular. Já viu essa? A versão raiz. Raiz a necessidade faz o salto popular, que é a criatividade adora restrições. E a Huawei, através das suas restrições, no começo desse ano, alguns meses atrás, lançou uma super disrupção nesse universo, onde, acho que, se não me engano, o nome do chip é alguma coisa tal, porque não é mais só sobre restrição de espaço, de fazer o menor chip possível com a maior capacidade possível. Agora também tem uma questão de tempo associada a esse espaço. Pode dar uma pesquisada aí. Isso, e inclusive, né, a gente, dentro das minhas aulas de futurismo, eu falo sobre isso, porque, na verdade, a lei de Moore, ela entra em desuso, né? O que torna-se mais popular é a lei de Rose, que trabalha com o quântico dentro dessa visão. E muitos dos painéis que foram discutidos na IWIKE foram sobre EA quântica. Então a gente está vendo novos parâmetros sendo lançados e novos padrões sendo instituídos no mercado, onde a China já também afirmou abertamente que ela tem intenção em definir alguns desses padrões globais de tecnologia. Perfeito. E só para a gente não perder o fio da meada aqui, porque o Scott falou sobre estar no meio do tsunami, né, Scott? E quem está no meio do tsunami na China, além da Camila, há muito tempo, é o Vini, nosso Vinícius Oliveira, que vai inaugurar aqui o quadro dele no Inevitável China, que é o Vini Vai Pra Rua, que é uma brincadeira antiga, né? Que é o Vini mostrar realmente o que está acontecendo na China. Então, já que o tema é inteligência artificial, vamos ver o que o Vini trouxe pra gente de IA das ruas da China. Ni hao, pessoal! Vinícius Oliveira aqui para mais um quadro Vini Vai Pra Rua. E agora é na rua de verdade, viu? É andando e caminhando que vem pela mente. E eu espero que não aconteça nenhum imprevisto. Se acontecer também, a gente pede pro nosso editor cortar. Estou aqui nas ruas de Pequim, um dia bonito, para mostrar como a inteligência artificial já está entrando na vida de milhões de chineses. E hoje eu vou lançar um desafio. Quantos aplicativos uma única inteligência artificial já consegue substituir? Mas antes do teste, nós precisamos entender como chegamos até aqui. Na maior parte do Ocidente, nós vivemos a lógica da plataformização. Para ouvir música, você abre o Spotify ou o Apple Music. Para conversar com os amigos, abre o Telegram ou o WhatsApp. Para pedir comida, você abre o iFood ou o Rappi. Para chamar um carro, geralmente Uber ou 99. Para fazer compras, abre o Mercado Livre, a Shopee ou a Amazon. Para encontrar um restaurante, você vai abrir o Google Maps ou o TripAdvisor. Para reservar uma viagem, abre o Booking, o Airbnb ou o Decolar. Então, basicamente, para cada necessidade, você vai abrir um aplicativo diferente. Aqui na China, essa lógica começou a mudar com o crescimento dos super apps. Em 2017, o WeChat popularizou os chamados mini-programas. Os mini-programas são pequenos aplicativos que funcionam dentro do próprio WeChat e não precisam ser baixados separadamente. Então, por exemplo, se eu quero pedir um lanche no McDonald's, eu posso abrir o mini-programa do McDonald's dentro do WeChat. Se eu quero pedir almoço em outro restaurante, eu posso abrir o mini-programa do Meituan Waimai, que é a plataforma de delivery por aqui. Se eu quero chamar um carro, eu posso abrir o mini-programa do Didi Chuxing, principal aplicativo de chamar carro aqui. Se eu quero comprar um celular ou qualquer outro produto, eu posso abrir o mini-programa da JD, uma das principais plataformas de e-commerce aqui. Se eu quero reservar um hotel ou comprar uma passagem aérea, eu posso abrir o mini-programa da Ctrip. Se eu quero consultar ou comprar uma passagem de trem, eu posso usar o mini-programa da plataforma ferroviária 12306, que é a principal plataforma de comprar passagens de trem aqui na China.
Se eu preciso enviar um pacote, eu abro o mini programa da SF Express e chamo o entregador para retirar a encomenda na porta da minha casa. Até os hospitais chineses possuem seus próprios mini programas. O paciente consegue marcar uma consulta, paga pelo atendimento, consulta o resultado de um exame e recebe uma receita sem precisar baixar um novo aplicativo. Ou seja, na verdade, eu continuo usando McDonald's, Meituan, Didi, JD, Ctrip, SF Express e dezenas de outros serviços. Mas todos eles podem funcionar dentro de uma única plataforma, que é WeChat ou Alipay. Mas agora, a China começa a avançar para uma nova lógica. Eu nem preciso saber mais qual aplicativo ou mini programa eu devo abrir. Eu apenas explico o que eu quero e uma inteligência artificial vai identificar quais serviços precisam ser acionados para executar aquela tarefa. Um dos exemplos mais avançados dessa lógica é o Qwen, escrito Qwen. O Qwen é o assistente de inteligência artificial desenvolvido pelo Alibaba. Em fevereiro de 2026, as plataformas do Qwen voltadas ao consumidor já somavam mais de 300 milhões de usuários ativos mensais. Ele está conectado ao Taobao para fazer compras, ao Taobao Instant Commerce para delivery, ao Alipay para pagamentos, ao Amap para mapas, rotas e transporte, e ao Flig para passagens, hotéis e viagens. Durante uma campanha do Ano Novo Chinês, que também oferecia cupons e incentivos, o Qwen intermediou mais de 120 milhões de pedidos em apenas 6 dias. Absurdo. Então, hoje eu vou caminhar para o Pequim usando apenas o Qwen. Eu não vou abrir o Dianping para procurar avaliação, eu não vou abrir o Meituan para pesquisar restaurante, não vou abrir o Didi para pedir carro, eu não vou abrir o Amap para saber onde estou e pesquisar rota, eu não vou abrir o Ctrip para reservar nenhuma viagem, e eu vou conversar com uma única inteligência artificial e ver quantas tarefas ela consegue realmente executar. Preparados? Vamos ao primeiro desafio. Ok, vamos supor que eu quisesse tomar um café, mas eu não quero apenas pesquisar cafeteria perto de mim. Eu vou fazer um pedido mais específico. Encontre uma cafeteria chinesa bem avaliada, a menos de 15 minutos caminhando, que não seja uma rede internacional, tenha um ambiente tranquilo e seja boa para trabalhar. Escolha a melhor opção e organize a rota até lá. Normalmente, eu poderia abrir o Dianping para procurar as avaliações. Depois, abrir o Xiaohongshu para ver fotos e comentários de outros usuários. E por último, abrir o Amap ou Baidu Maps para calcular a rota. Aqui, eu expliquei o que eu queria em uma única frase. O Qwen pesquisou as opções, considerou a minha localização e escolheu uma cafeteria e montou o caminho. Nesse primeiro desafio, ele concentrou tarefas que poderiam me levar ao Dianping, ao Xiaohongshu e ao Amap. Agora, vamos ver se ele consegue fazer algo além de pesquisar. Agora, vamos para o segundo desafio, que é pedir comida. Agora, eu vou simular pedir o meu almoço. Mas também eu não quero simplesmente escrever o nome do prato. Eu vou passar várias condições. Então, por exemplo, eu quero um almoço chinês, rico em proteína, com pouco carboidrato, sem coentros, sem vísceras e que custe menos de 80 yuans. Escolha uma opção bem avaliada que possa chegar em até 30 minutos. Faça o pedido, mas peça a minha confirmação antes do pagamento. Normalmente, eu abriria o Meituan, o Aimai ou Ele.me, as duas principais plataformas de delivery aqui. Eu procuraria os restaurantes disponíveis. Entraria em diferentes cardápios, compararia preços, avaliações, distância e tempo de entrega. Depois, eu usaria o Alipay ou o WeChat Pay para concluir o pagamento. Aqui, o Qwen interpretou todas as condições, encontrou uma opção, montou o pedido e me trouxe o valor final. Eu só preciso confirmar. O pedido foi feito dentro da própria conversa.
Agora vamos esperar para ver se a comida realmente chega. Então, nesse desafio, eu não precisei abrir o Meituan, o Ele.me, nem o Alipay manualmente. Mas vamos agora aumentar a dificuldade. Chegamos agora no terceiro desafio, que é chamar um carro. Agora eu preciso voltar até minha casa. Normalmente eu abriria a Didi ou o serviço de transporte do AMAP. Eu colocaria o endereço, escolheria a categoria do carro, compararia os preços e confirmaria a corrida. Dessa vez, vou simplesmente pedir: chame um carro do local onde eu estou até a minha casa. Compare as opções disponíveis e me mostre o preço antes de confirmar. O QN, obviamente, já sabe onde eu estou. Ele identifica o destino, consulta as opções de transporte e me mostra os valores. Agora é só confirmar e acompanhar a chegada do motorista. Mais uma tarefa executada sem eu precisar abrir manualmente Didi ou AMAP. Bom, o carro chegou, mas a gente continua o desafio agora no caminho para casa. Vamos agora para o quarto desafio, que é reservar um restaurante. Agora eu quero testar uma função ainda mais interessante. Eu vou pedir para o QN encontrar um restaurante e entrar em contato com ele. Então vamos lá. Encontre um bom restaurante de Pato de Pequim, a menos de 3 km daqui, com mesa disponível para 2 pessoas hoje às 7h30 da noite. Ligue para o restaurante, confirme a disponibilidade e faça a reserva. Para fazer isso manualmente, eu provavelmente abriria o Dianping ou Meituan para pesquisar os restaurantes. Depois eu compararia as fotos, as notas, preços e comentários. Em seguida, eu precisaria encontrar o telefone e ligar para o restaurante em mandarim. O QN consegue pesquisar a opção e também realizar uma chamada para confirmar informações diretamente com o estabelecimento. Isso é especialmente útil na China porque muitos restaurantes ainda exigem uma ligação para confirmar uma reserva, para fazer pergunta também sobre fila e solicitar alguma condição específica. Olha lá, restaurante escolhido e disponibilidade consultada. Tudo a partir de uma única conversa. Bom, vamos agora para o quinto desafio, que é organizar uma viagem. Esse provavelmente é o desafio mais complexo. Eu vou pedir para o QN organizar uma viagem completa de Pequim para Xangai. Vamos para o prompt. Eu quero passar o próximo final de semana em Xangai. Compare trem-bala e avião, considerando preço e tempo total de deslocamento. Encontre um hotel em Jing'an por menos de 800 yuans por noite, próximo a uma estação de metrô e com café da manhã. Depois, monte uma programação de 2 dias. Não faça nenhum pagamento sem a minha autorização. Se eu fosse organizar isso sozinho, eu poderia abrir um 2306 para pesquisar os trens. Depois, abrir Ctrip ou Flig para comparar voos. Eu usaria o Booking ou até a própria Ctrip para procurar hotéis. Depois, eu abriria Dianping para escolher alguns restaurantes. O Xiaohongshu seria útil para procurar lugares interessantes e o AMAP para entender as distâncias e montar as rotas. Aqui eu passei apenas o objetivo, o orçamento e as minhas preferências. O QN compara as opções, organiza o deslocamento, procura o hotel e monta a programação. Ele também pode avançar para a reserva da passagem do hotel, mas qualquer pagamento precisa da minha confirmação. Bom, ao longo desses desafios, eu usei apenas uma interface, que foi o QN. Dentro dela, eu consegui procurar lugares, analisar avaliações, montar uma rota, pedir comida, pagar, chamar um carro, consultar um restaurante e organizar uma viagem. Para realizar as mesmas tarefas de maneira tradicional, eu provavelmente passaria pelo Dianping, Xiaohongshu, AMAP, Baidu, Meituan, Ele.me, Alipay, Didi, 12306, Ctrip e Flig. São até 11 plataformas diferentes
concentradas em apenas uma única conversa. Isso não significa que esses aplicativos desapareceram. O QN continua usando serviços como a Map, Taobao Instant Commerce, Alipay e Flig por trás da operação. A mudança acontece na interface. Antes, eu precisava conhecer cada aplicativo, navegar pelo menu de cada aplicativo, preencher formulários e comparar as opções sozinho. Agora, eu descrevo o resultado que eu quero e a inteligência artificial coordena os serviços necessários. Hoje, ainda existem limitações e nem todas essas funções estão disponíveis para todas as pessoas ou em todas as cidades. Mas isso, obviamente, é só questão de tempo e a direção está muito clara. A inteligência artificial está começando a ocupar o lugar que antes pertencia à tela inicial do celular. Então, em vez de escolher primeiro qual aplicativo abrir, o usuário começa dizendo diretamente o que ele precisa. E aí a inteligência artificial vai decidir como executar. Pessoal, esse foi mais um Vini Vai Pra Rua, diretamente de Pequim. Eu sou Vinícius Oliveira e esse é o Inevitável China. Até o próximo episódio. Xie e zaijian. Muito bom, Vini, muito bom. É sempre muito bom ver o que está acontecendo, né, ao vivo, vamos dizer assim, em cima do tema que a gente está falando aqui no podcast. Camila, tem um ponto que a gente vinha debatendo antes, que era tudo isso que a gente está falando aqui parte de um pressuposto de pensar de uma forma diferente, certo? Correto. Com relação à IA especificamente, como é que a China pensa diferente, além da questão do modelo, etc., no tema da inteligência artificial? Um ponto que eu acho fundamental de falar sobre China, como esses planos, eles são planos que exigem organização, operação e escala, a gente vê, ao mesmo tempo, sendo acompanhado por essa discussão, uma parte legislativa. E ela é fundamental na mentalidade de como os empresários e as organizações públicas, elas vão levar adiante esse tema. Então, depois da WAIC de 2025, ano passado, final do ano, a China lança também algumas leis ou como ela ia entender o avanço da inteligência artificial. A gente está falando de leis para a inteligência artificial que são interinas, que contemplam e compreendem que não tem como algo ser fixo para uma tecnologia que está evoluindo nessa velocidade. E diante disso, né, quando a gente pensa nisso para o Brasil, a gente tem a ABRIA, né, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e aqui representada pelo Scott, cujo papel, né, da associação é fazer essa intermediação entre o que está sendo desenvolvido legislativamente e o que a gente consegue fazer enquanto até corpo consultivo das possibilidades do que são possíveis ou não de serem realizadas, né, Scott? A ABRE é uma associação sem fins lucrativos, né? A gente foi fundado em 2017 e a gente passou por vários momentos da inteligência artificial. Acho que um grande ponto é justamente esse da regulação da inteligência artificial, né? Que já tem um tempo que está em pauta aqui no Brasil e é um assunto um pouco complexo e um pouco complicado, né? Porque a gente tem uma proposta de lei, que é a PL 2638, que basicamente se inspirou na legislação europeia, que é algo pioneiro, que a gente não tem muito respaldo e resultado ainda para colher. E a gente não só pegou o modelo mais complexo e com mais restrição, e ainda a gente adicionou mais uma camada de mais restrições, né? Então, eu costumo dizer que a gente está dentro de uma sala e está preocupado não com o oxigênio que a gente está respirando, e sim com o monóxido de carbono que a gente está emitindo, e não está indo lá abrir a janela para entrar mais ar. Então, eu acho que é um momento que a inteligência artificial não tem que se discutir mais se aquilo é necessário ou não é necessário. É uma realidade que a gente tem que encarar de frente e ver como que a gente consegue desenvolver o ecossistema de tecnologia do país, porque hoje em dia tudo que a gente
está vendo de soluções para problemas e desenvolvimento econômico é pautado em tecnologia, e inteligência artificial é basicamente um sinônimo de tecnologia. Então, o nosso papel como associação é trazer um pouco de organização também dentro dessas discussões, e isso sempre pautado em um aspecto técnico-científico. A gente tem comitês dentro da associação, então tem vários comitês que se discutem, por exemplo, o comitê de IA responsável, onde a gente conseguiu sair desse comitê com relatórios e guias de uso de IA responsável. Teve o nosso trabalho ali frente ao próprio PL, e agora a gente está fazendo também um trabalho mais ativo de fomentar ecossistemas, né? Porque o ecossistema é o que a gente tirou de grandes lições ali da China. Nada disso ia acontecer sem ecossistema. O ecossistema é onde você consegue gerar a capacidade para as coisas acontecerem. A gente tem muito talento no Brasil, tem dinheiro no país, tem problemas o suficiente para a gente resolver, e a gente tem iniciativas. Porém, essas iniciativas elas acontecem de forma fragmentada, né? Então, a gente vê ali algumas iniciativas em São Paulo, outra ali em Goiânia, outra aqui no Sul, algumas empresas desenvolvendo, às vezes mirando ganhar um prêmio, mas, cara, isso não assim, é legal, mas isso não é girar em falso, né? A gente precisa ter um olhar preciso e afiado para onde a gente quer chegar, ultrapassar a barreira dos 3 anos e meio que acontece nos governos, né? As coisas acontecem a cada 3 anos e meio e reseta, né? E tentar trazer esse fio condutor, principalmente aqui, né, no nosso caso de IA, para que a gente consiga ter um desenvolvimento de IA responsável e promissor, né? Então, assim, a gente não está falando para sair desenvolvendo à torta e à direita, né? A gente tem questões que a gente estava discutindo, inclusive, recentemente. A gente quer o movimento da IA para vídeo, para outras questões que vão trazer implicações, às vezes, para a infância, para a adolescência. A gente tem que colocar isso, pautar esses assuntos, mas a gente não pode barrar o desenvolvimento, né? E pelo contrário, a gente quer, então, advogar para algo que seja sustentável nesse aspecto. Você falando assim, Scott, eu lembrei uma coisa que o Léo sempre fala do contexto, né? Na verdade, então, assim, é a construção de um contexto para o desenvolvimento do AI no Brasil. Acho que é muito nessa linha, né? Ter as condições para que se desenvolva, porque a gente tem muitos recursos, talentos, empresas, iniciativas, como você falou, problemas também, né? Yeah. E aí daqui para frente a gente vai poder ver mais essas empresas. Enquanto você estava falando, eu lembrei, eu conheci a DeepSeek num evento do Alibaba em 2024. E aí o cara do Alibaba me apresentou, ele falou assim, essa empresa aqui está começando a despontar. E aí eu não conhecia, obviamente, só que nem outros chineses conheciam. E só que o que ele comentou está muito ligado a isso. As condições que foram criadas e continuamente são criadas e atualizadas, porque são dinâmicas, permitem o surgimento dessas empresas e continuamente outras empresas, e cada 6 meses a gente ouve uma nova empresa, diferente dos Estados Unidos, que são as mesmas lançando novas versões, né? Então, acho que isso é um pouco do caminho que a gente poderia trilhar por aqui, né? Com certeza. E eu acho que é importante a gente trazer a conscientização do indivíduo também, né? Acho que tem muita empolgação quando a gente fala da Ambria, muita gente que começou a colaborar por conta de eventos e tudo mais, e que trouxe uma participação ativa ali dentro desse ecossistema. Então, a gente consegue sim mudar coisas, a gente consegue sim chegar e impactar ali, seja um parlamentar, seja um CEO de uma grande empresa ou um tomador de decisão num órgão público. E isso é importante, porque precisa ter essa pressão. E a gente está num momento específico que o tempo é extremamente importante. A velocidade que a gente precisa fazer isso é única. Senão a gente vai ser comido vivo e devorado em muito pouco tempo. Essa é a minha preocupação, assim, principalmente depois de voltar de lá. Essa seria a tua perspectiva sobre IA no Brasil, nessa relação Brasil-China? Precisamos de velocidade? Velocidade e coordenação para desenvolver capacidade e ecossistemas para isso, né? Legal. Eu vou passar essa pergunta para a gente encerrar aqui, então. Na verdade, vou fazer a minha perspectiva. Em cima do que você falou, Scott, eu acho que... Eu sinceramente não acredito que a gente vai ter no Brasil uma empresa como uma OpenAI, como uma
DeepSeek, que vai criar um mega supermodelo que o mundo inteiro vai utilizar. E talvez a gente precise se inspirar no que a China faz de melhor nesse sentido, que é focar na aplicabilidade. Então, você mencionou, a gente tem muito problema para ser resolvido no Brasil. Por que não usar o melhor que a gente tiver, tanto de fora como de dentro, de IA para ajudar e acelerar a resolução de alguns desses problemas? Esse pragmatismo, acho que é algo que a gente podia olhar para lá, se inspirar e traduzir para uma realidade e de forma rápida aqui no Brasil. Qual que é a tua perspectiva, Camila? Eu acho que essa versão que a gente está falando sobre China não cabe a gente pensar em termos de a China vai ganhar essa corrida ou o modelo de IA da China vai ser de fato mais forte ou menos forte. O fato é que a gente está vendo a China transformar inteligência artificial em infraestrutura. A gente está vendo e ouvindo falar sobre inteligência artificial como governança para criar vantagem estratégica. E a gente está vendo uma influência desse modelo do open source. O fato é que a China estando na liderança global dessas discussões já fazem com que a gente tenha um parâmetro novo que é importantíssimo a gente ter um contraponto para o que estava sendo desenvolvido até agora, ampliar essas relações com o Brasil. E eu acho que está justamente aí o nosso maior ganho. Assim, a gente vai conseguir construir melhores soluções, uma vez que a gente tem acesso a amplas tecnologias e multipolares e desenvolver esse ecossistema que o Scott tanto fala e que a gente tanto mencionou durante as nossas discussões da Abra na China. Encher. E a tua perspectiva sobre IA? Eu acho que, de certa forma, o Brasil está caminhando nesse desenvolvimento de aplicações, principalmente para resolver problemas. Outro dia eu estava pensando, talvez a gente tenha a maior base de legal techs da China, e agora da China não, do mundo. Dado a nossa estrutura legal, jurídica, tributária, etc. E a gente talvez seja o maior mercado nesse setor. E isso migrando para AI Tech. E legal AI, principalmente. Então, acho que nisso a gente já está caminhando. Eu, pessoalmente, Leão, visualizo e eu acho que a gente tem que olhar como oportunidade no Brasil o Physical AI. Acho que isso é uma aplicação muito direta das necessidades e para resolver os problemas diários nossos, que muitas vezes podem ser triviais, pode ser, ou pode ter um custo muito alto, pode ser difícil, mas nos traz mais próximos da nossa realidade. O Digital AI tem um desenvolvimento talvez muito mais... um alcance maior de outros mercados que não necessariamente a gente aplique direto no Brasil. Então, para mim, a perspectiva do AI é muito ligado ao mundo físico e a aplicação ligado principalmente à robótica. Muito bom. E vamos ouvir a perspectiva do Vini também. Então, conta pra gente aí, Vini, qual que é a tua perspectiva final aí? A minha perspectiva final é que a grande vantagem da China não está apenas em desenvolver bons modelos de inteligência artificial, mas em conseguir conectar essa tecnologia muito rapidamente à vida real. Aqui, a inteligência artificial já começa a pedir comida, organizar viagens, fazer pagamentos e interagir com diferentes serviços. A disputa agora não é apenas para saber quem tem o chatbot mais inteligente, mas quem consegue transformar inteligência artificial em algo que milhões de pessoas realmente usam todos os dias. Xie e zaijian. Muito bom, Vini. Maravilha. Então temos as 4 perspectivas aqui do Inevitável China, complementada pela perspectiva do Scott. Scott, muito obrigado por aceitar o convite aqui, contar a tua experiência recente na China, tudo que vocês têm feito, tanto na Nama quanto na Abria. Obrigado mais uma vez por participar com a gente nesse primeiro episódio do Inevitável China. Eu que agradeço, foi incrível trocar todas essas ideias e novamente, né, estrear com vocês aí o podcast. Maravilha. In? Bom, acho que é deixar a mensagem que a gente está nessa nova fase, trazendo muito mais conteúdo, trazendo os convidados
apresentadoras aqui também. Depois ela vai estar na China trazendo tudo essa situação que a gente está vivendo na China e cada vez mais aqui no Brasil. E você, Camila? Pessoal, é isso. Até a próxima. Já falei muito. Beijos. Pessoal, nos vemos então na semana que vem. Esse foi o primeiro episódio desse novo podcast Inevitável China, aqui em parceria com o Grupo Flow e o canal Flow Inc. A gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço.